Hoje nós estamos começando uma série nova, e essa série nova se chama Para um Tempo Como Este. Se você não percebeu, está aí já aparecendo, e nós vamos entrar nesse primeiro domingo. A gente já pregou a gente já começou com essa série nos últimos 3 cultos que tivemos hoje, desde a manhã lá no Morumbi, e também o anterior a esse, e nós vamos estar seguindo pelos próximos 3 domingos, tá? Então, pelos próximos 3 domingos a gente vai ter essa série, são 4 domingos no total, e logo depois que terminar essa série, nós teremos no dia 16, se eu não me engano, o nosso último culto do ano, que é o culto de Natal. Vai ser o nosso último culto do ano. Mas quantos estão felizes que você vai comemorar o Natal aqui no dia 16? Já vai. A gente já, como corpo de Cristo, a gente vai estar comemorando Natal. E depois eu creio que Deus tem coisas incríveis para nós no ano de 2019. Mas, sabe, este ano já o Senhor já fez tantas coisas maravilhosas. Quem concorda comigo? O Senhor fez tantas coisas maravilosas na nossa igreja, e a gente poderia ficar aqui horas e horas só enumerando elas. E eu contei um testemunho de algo incrível que aconteceu comigo ontem, e eu vou continuar porque, afinal de contas, eu acho que se os outros 3 cultos escutaram, esse culto também precisa escutar. Eu creio que foi uma das situações ou acontecimentos mais marcantes, ou um dos mais marcantes neste ano para a minha vida. E eu vou começar do começo. Há uns 4, 5 meses atrás, lá no campus Morumbi, nós estávamos num evento de liderança do Dunamis, e terminando o evento, eu fui abordado por um homem, e esse homem se apresentou, falou o nome dele, e ele falou para mim assim: Theo, você não me conhece, eu conheço tua mãe. Tua mãe foi minha professora, ela deu aula de profetas e proféticos para mim, e cara, eu estou aqui acompanhando há um tempo já o Dunamis, isso aqui é incrível, mas eu vim aqui porque eu queria fazer uma conexão com você. Falei, tudo bem, me conta mais. Ele falou assim: eu creio que Deus me enviou aqui para te conectar. Me conectar com o quê? Eu perguntei, você tem que conectar com um amigo meu. Esse meu amigo é um líder, e esse meu amigo precisa se conectar com você, e é por isso que eu vim aqui. Ele é, na verdade, lá do ABC, e ele falou assim: cara, eu vim lá de Santo André porque eu precisava ter esse tempo para conectar você. Eu falei, tudo bem. E eu falei, me conta mais, quem é esse teu amigo? Ele começou a contar: o meu amigo, ele é um líder de um movimento de jovens, é um movimento grande, e é um movimento que, você já ouviu falar sobre a renovação carismática na igreja católica? E eu falei, cara, eu já ouvi falar que tem coisas acontecendo que são incríveis. Ele falou assim: meu amigo, ele é um dos líderes desse movimento, e talvez um dos mais significantes do meio da renovação carismática, porque fala com muitos e muitos jovens, e você precisa conectar com esse cara. E ele começou a falar e falar que você tem tudo a ver com ele, e tem tudo a ver com aquilo. E eu pensei, cara, tudo bem, conecta aí. Passei o contato, a gente se despediu, deu mais ou menos 3 meses, esse cara me manda uma mensagem, na verdade me liga, fala: Theo, e aí, tudo bem? Como que você está? Você lembra de mim? E eu, não. E ele me explicou quem que ele era. Eu falei, agora eu lembrei. Ele falou assim: cara, eu estou ligando para você porque eu preciso te conectar com meu amigo. Eu falei, conecta, eu estou aberto. E ele falou, então tá bom. Ele desligou o telefone, deu 5 minutos, o amigo dele ligou. O amigo dele ligou e falou assim: Theo, sou eu. Eu falei, opa, prazer. E a gente começou a conversar, e daí ele falou assim: você conheceu o fulano, e eu sou o fulano, e eu lidero um negócio chamado Colo de Deus. Eu falei, cara, eu não conheço isso. Ele falou assim: vai lá na internet, dá uma procurada. Eu falei assim, a gente trabalha com jovens, e cara, eu queria falar uma coisa para você. Eu falei, que foi? É uma satisfação estar conversando com você, porque já faz anos que eu acompanho o Dunamis. Eu falei, você não é católico? Sou católico, e eu acompanho o Dunamis desde a época que o Dunamis fazia os cultos lá na igreja do Bom Retiro. Eu falei, cara, isso faz quase 6 anos atrás. Desde aquela época eu venho acompanhando o Dunamis. Eu falei, cara, uau, que incrível. Ele falou assim: cara, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se conectar, mas eu também estou te ligando porque eu quero te fazer um convite. Eu falei, pois não. Ele falou assim: vai ter a convenção internacional desse movimento de jovens carismáticos. Eu queria que você viesse para trazer uma palavra para pregar lá em Curitiba, em novembro. Eu falei, você tem certeza disso, cara? Porque eu sou um pastor evangélico. Ele falou, não, eu tenho certeza. Eu falei, cara, você tem? Eu conheço o Dunamis. Eu falei,
tudo bem, então, eu vou, é uma honra para mim, mas eu só queria ter certeza de que você sabe o que você está fazendo. Não, eu sei, tá, beleza. Então eu aceitei o convite, me senti super honrado e eu fui. Chegando lá ontem de manhã eu entro lá no Teatro Positivo em Curitiba, um teatro assim, dentro de uma faculdade também, abarrotado de jovens, 2.500 jovens católicos. Eles estavam adorando a Deus, eu senti a unção, daí eu me confundi tudo. Falei, o que está acontecendo aqui, Deus? A presença de Deus tão intensa quanto se fosse um culto aqui na igreja. Falei, Deus, o que está acontecendo? E na hora eu falei, Deus, alguma coisa, isso aqui, Deus, o Senhor está querendo falar comigo aqui também. E eu sei que eu comecei a me preparar, o pessoal me recebeu, eles falaram, Theo, agora, ó, depois dessa música aqui, você já vai entrar e você vai pregar, e daí você tem então tanto tempo, vai ter um relógio lá. Eu falei, não, beleza. De repente eu comecei a ficar nervoso, eu falei, cara, mano, eu vou falar uma besteira, daí os caras vão, sei lá, os caras vão me xingar. Eu falei, chega aqui. Daí eu peguei um dos líderes, eu falei assim, brother, chega aqui, eu posso falar de salvação vem pela graça através de Jesus? Pode, a gente acredita nisso. Tá bom. Eu posso falar sobre batismo no Espírito Santo? A gente acredita nisso também. Você pode falar. Cara, eu vou falar sobre o reino de Deus, cara. Eu vou abrir Mateus, vou abrir Marcos, pode fazer isso? Pode. Fica livre, Theo. Faz o que você quiser. Eu falei, cara, e se eu começar sem querer a orar em línguas no microfone? Cara, ora com querer em línguas no microfone. Eu falei, sério mesmo? Eu falei, tá bom. Ele falou, Theo, fica livre, total liberdade. Tá bom. Eu fiquei um pouco assim, acho que ele viu que eu estava um pouco apreensivo. Ele chegou para mim e falou assim, Theo, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo da nossa liderança assiste os cultos da Monte Sião. A gente entende o que você prega e a gente traz você aqui para você pregar o que você faz lá na Monte Sião, cara. A gente quer isso. Eu falei, vocês assistem Monte Sião? Vocês são católicos, vocês assistem Monte Sião? Doido isso. E daí eu tava para pegar o microfone para entrar, a última música. E daí chegou então uma garota que fazia parte da equipe da liderança. E ela chegou e falou assim, Theo, uma pergunta. Eu falei, sim. Ela falou, é a primeira vez que você prega ou fala com o público católico? E quando ela falou isso, ou quando ela fez essa pergunta, na hora o Espírito Santo me levou lá para trás, para 2010. Em 2010, em um culto da Monte Sião, veio um profeta chamado Bob Hazlett. Quem lembra do Bob Hazlett aqui? Alguns estavam aqui. Bob Hazlett passou aqui. E Bob Hazlett é um profeta, homem de Deus, que viajava o mundo e ainda viaja com o Randy Clark. E cara, o Bob, no meio da pregação dele, ele parou a pregação, ele apontou para mim, começou a profetizar uma série de coisas. E uma das coisas que ele profetizou para mim em 2010, ele começou a falar assim, olha, existe algo que Deus vai fazer no Brasil com a igreja católica, com a igreja evangélica. Vai ter uma junção, é o mesmo espírito, e tem algo estratégico que vai começar a partir dos jovens. E o Dunamis tem um lugar nisso, e o Dunamis tem um ponto de conexão nisso, e Deus está te chamando para você fazer parte disso, e isso é da parte de Deus. Na hora voltou para a minha cabeça, tipo, bum, na hora, quando ela perguntou, é a primeira vez que estou fazendo. Eu pensei, o Senhor me levou para 2010, eu, profecia do Bob Hazlett, e daí na hora eu comecei a entender. Eu não sei se você já teve essa sensação, quando você começa a viver o cumprimento de uma profecia na hora, e você está falando tipo, tá, agora, está se cumprindo agora, meu Deus do céu. Você já fez isso? Era eu. Só que daí eles falaram, Theo Hayashi, agora, está se cumprindo. O pessoal está me olhando, pessoal, desculpa, é que é a primeira vez que eu estou pregando para um grupo católico. E os caras, uai! Daí eu falei que eu ia fazer o que eu sempre faço aqui na Monte Sião, então eu abri a Bíblia e começamos, Evangelho do Reino, e eu estou naquele negócio, e eu estou seguindo o roteiro, de repente, eu sinto o Espírito Santo falando comigo, para, a minha presença está aqui, reconhece, eu preciso agir. Falei, pessoal, fecha os teus olhos, para de anotar, fecha tua Bíblia aí, o Espírito Santo está aqui. Quem está assistindo o Espírito Santo? Daí eu comecei a ver algumas pessoas tremendo, falei, ixi, vai dar ruim. Daí eu comecei a perceber que eu estava tipo,
Falei, cara, você não vai ficar bêbado na frente dos católicos. Não, velho. Isso você faz na Monte Sião, no Vox, só que você não vai fazer aqui no meio dos católicos, velho. Daí eu pensei, Deus, eu tô ficando bêbado no espírito. Daí eu olhei para a primeira fileira, os moleques católicos, tipo, eu falei, os caras também chapam o coco, velho. Daí eu olhei para trás, estava todo mundo sorrindo, estava todo mundo gostando. Pensei, acho que isso aqui está tudo bem na católica fazer isso. Eu falei, galera, vamos fazer o seguinte, vamos pedir mais Espírito Santo, mais fogo. Em questão de 10 minutos, todo mundo, mais fogo, mais Espírito Santo. De repente eu comecei a ver, cara, eu não sabia se eu estava numa igreja pentecostal ou numa igreja católica, mas as pessoas começaram a pipocar, tipo, falei, Deus, o que é isso? Daí a minha cabeça zoou toda. Tipo, o que está acontecendo, cara? Aonde que eu tô? E daí as coisas começaram a acontecer. Daí tinha nego caindo debaixo da unção. A gente fala que é caindo debaixo da unção. Os caras falaram, cara, os caras estão repousando. Eu, repousando? Aonde? Aonde que tem? Os caras repousando. Repousando aonde, cara? O cara caiu na unção. Tá. E geral repousando. Os caras sendo batizados do Espírito Santo, nego orando em línguas. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Daí aparece uma mina dançando. Falei, até aqui esse povo te persegue, Theo. Daí eu tô aqui, de repente eu começo a escutar, tipo, eu falei, mano, um berrante. Daí eu virei, não, era um chofar, velho. Falei, até aqui esse povo tem isso, cara. Véi, eu sei que depois de tipo 10 minutos, cara, a gente tava tendo tipo Pentecostes. Eram pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, pessoas sendo tocadas pelo Senhor, pessoas chorando, tendo encontro. Cara, eu sei que pra mim foi algo extremamente impactante, porque eu vi o Espírito Santo agir da mesma maneira que eu viria ele agir em qualquer outra conferência evangélica ou em um culto na Monte Sião. E o Senhor começou a falar comigo, sabe, e sim, existe as diferenças, eu sei, mas eu comecei a entender que tem muito mais em comum do que nós temos de diferença. Eu senti o Senhor falando comigo, eu estou fazendo algo na igreja de Cristo. Eu saí de lá escutando no meu espírito o Senhor falando, eu estou fazendo algo na igreja de Cristo. Eu falava, igreja de Cristo, sabe qual que é o nosso problema? A gente pensa que a igreja de Cristo são os evangélicos. A igreja de Cristo também envolve tudo que diz respeito a Jesus Cristo sendo o centro. E se eles estão falando isso, isso é a igreja de Cristo. A igreja evangélica é a igreja de Cristo. A igreja protestante, que não é a mesma coisa que a igreja evangélica, também é a igreja de Cristo. Eu comecei a falar, Deus, o Senhor está fazendo algo que é incrível, que é soberano. E o Senhor começou a falar comigo, é um tempo diferente. Fala bem do lado, nós estamos vivendo dias e tempos diferentes. Você acredita nisso? Tem uma janela do Senhor aberta sobre a nossa nação. Ela foi aberta soberanamente. Tem uma fome por espiritualidade na nossa nação. Sabe, tem tanta fome que eu tenho falado para as pessoas, sabe, não leva muito, você não precisa ser tipo, o cara dotado, ungido. Se você simplesmente está disponível, Deus usa, e você está vendo, pessoas estão atrás de um toque com Deus. A gente precisa de um toque com Deus. Eu comecei a entender que o Senhor está fazendo algo que é único nos dias de hoje. Abre comigo em Esther capítulo 4. Esther capítulo 4. Isso aqui é a história de uma menina que cresceu sendo criada por seu primo ou seu tio, depende da tua tradução, ele é primo ou ele é tio. Depende da tua tradução também, ele é ou Mordecai ou Mardoqueu. E Esther, sendo criada por Mardoqueu, ela percebe, na verdade Mardoqueu percebeu, ela é extremamente bonita, e de repente aparece então um concurso de beleza. Esther entra no concurso de beleza, ela ganha o concurso de beleza, e essa moça que ganha o concurso de beleza se torna então a rainha Esther, porque como prêmio ela se casa com o rei. Agora esse rei está debaixo de um conselho maligno.
Tem um conselheiro maligno que quer influenciar o rei a matar o povo de Israel. E quando ele começa a influenciar o rei a matar o povo de Israel, Israel se encontra encurralado, e a única esperança é essa mulher, essa moça chamada Esther, que tem os ouvidos do rei. E aqui ela começa a entender a pressão que ela tem. Ela está correndo um risco aqui. E quando ela começa a perceber a pressão que está sobre ela, ela dá indícios que ela vai dar para trás, ela dá indícios que ela vai se omitir. Então Mardoqueu vem e confronta ela no versículo 14, 4:14, diz: Mardoqueu fala: Esther, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste a este reino. Sabe, ele está falando: Esther, você tem que entender uma coisa, existe algo acerca do tempo. Você está nesse lugar para um tempo como este. Ele não quer que ela dê para trás, e aquilo que ele está usando para que ela não dê para trás é chamar a atenção de Esther para o tempo. Presta atenção nos dias de hoje. Esther, para pensar. Você acha que é à toa que Deus te põe na posição onde você está para um tempo como este? É para um tempo como este que você está lá. Sabe, eu e você, nós não temos escolha de estarmos vivendo no tempo que nós estamos vivendo. Você não escolheu nascer no ano que você nasceu. Você também não escolheu nascer no país aonde você nasceu. Você não escolheu estar vivo aqui em São Paulo em 2018. Nós não temos esse poder de escolha, mas como cristãos, aqueles que entendem que Deus tem um propósito para tudo, nós podemos escolher o que é que nós vamos fazer com o tempo que nós estamos vivendo. Essa é a escolha e esse é o desafio que a nossa geração tem. E nesse momento Esther está diante de algo que o maior desafio, na verdade, presta atenção no versículo 14, é a primeira parte aonde Mardoqueu fala: porque se de todo te calares neste tempo, o socorro e o livramento de outra parte virá para os judeus. O que ele está querendo dizer aqui? Ele falou assim: Esther, é o seguinte, cara, você tem que entender, se você não se posicionar, se você não começar a abrir a tua boca e fazer com que a tua voz venha a ser escutada, entenda que Deus vai levantar alguém de algum outro lugar, mas você, com você ou sem você, Deus irá cumprir o propósito que Ele já tem desenhado para a nação de Israel. Sabe, Mardoqueu, ele está sendo estratégico, ele está cutucando um nervo de Esther. Talvez Mardoqueu, que conhecia Esther melhor do que a própria Esther, sabia que o que estava no coração dessa moça era fazer a diferença. E chega um momento onde ela realmente pode fazer a diferença, mas ela está sendo intimidada, ela está sendo, basicamente ela está sendo amordaçada. E ele falou assim: Esther, você não pode ficar quieta. Eu creio que nós estamos vivendo tempos, e eu não sei você, mas faz muito, muito tempo que eu não tenho tido tanta esperança pelo Brasil como eu tenho hoje. Eu não sei, é algo que, sabe, eu pousei em Brasília há mais ou menos 3, 4 semanas atrás, e quando eu pousei em Brasília, o pastor estava me recebendo, eu estava indo ministrar na verdade na UNB, e daí ele falou assim para mim: Theo, ele organizou um evento para universitários lá, ele falou assim: Theo, respira fundo, você não sente esperança? E eu sei que tem que ir além das eleições que aconteceram há pouco tempo, e talvez as eleições e a conclusão, o desenrolar das eleições, talvez agradou, eu diria, a grande parte da igreja cristã, mas a verdade é que, independente de quem ganhou as eleições, a esperança que eu sinto não tem a ver com um homem que é um mero mortal como eu, que está lá em Brasília. A minha esperança está no fato que o meu rei continua no trono, e o nome dele é Jesus. Independente de quem é o presidente do nosso país. E é importante a gente ter isso como algo muito claro, porque Deus é o Deus que estabelece reis e Ele tira reis. Faz sentido? E a nossa esperança não está em nenhum ser humano.
A minha esperança não está em nenhum partido político, a minha esperança não está em nenhuma economia, mas eu sinto que tem algo nos ares, e é algo espiritual, que a gente pensa, Deus, ou talvez eu tenha conversado com outros líderes, e eu chego à conclusão que todos estão pensando, é um novo tempo, é uma chance que nós temos, existe uma janela aberta sobre a nossa nação, soberanamente ela foi aberta, ela tem fomentado uma fome espiritual, e da maneira soberana que ela está aberta, ela também pode soberanamente se fechar, e com isso tem urgência, que é algo que vem brotando no meu coração. Deus, eu preciso ser intencional, existe um tempo aqui, eu preciso reconhecer, quem sabe não foi para um tempo como este que eu estou nessa terra. Sabe, a gente precisa começar a reconhecer que existia um estadista britânico, o nome dele é Edmund Burke, e Edmund Burke foi um dos estadistas que participou também da época onde havia abolição, começou o movimento de abolição da escravatura, e ele é conhecido por uma frase muito conhecida, que depois outros passaram a repetir, e a frase de Edmund Burke famosa é: a única coisa necessária para o triunfo do mal é a omissão dos homens bons. A única coisa necessária para o triunfo do mal é a omissão dos homens bons. Mordecai, mais de 1000 anos antes de Edmund Burke, ele está falando a mesma coisa para Esther, mas com outras palavras. Você tem que entender uma coisa: se você não falar nada, vai ter um vácuo, mas eu te garanto, o inimigo vai tentar preencher esse vácuo, mas Deus é soberano, Ele vai fazer levantar uma outra voz. E Esther, para pensar, será que não foi por um tempo como esse que você nasceu? Ele cutuca o nervo de Esther, que ele conhecia, que era aquela coisa que ela nasceu pensando: um dia eu vou fazer a diferença, um dia eu vou ser usada para fazer algo de grande para o meu Deus e para a minha nação. Era esse sentimento que talvez ela cresceu desenvolvendo no seu coração. E a semana passada eu estava viajando com a Júlia, eu fui pregar na igreja do Sean Boltz em Los Angeles, e depois a gente teve algumas reuniões. No nosso último dia lá, a gente estava andando na rua, visitando os cafés e tal, e depois a gente estava meio que atrasado, que a gente tinha que voltar, pegar as nossas malas e correr pro hotel. A gente está um pouco atrasado, então a gente está tentando fazer as coisas rápidas, e daí de repente eu estou com a Júnia andando na calçada, e chega uma menina, sei lá, deve ter 20 e poucos anos de idade, ela para na nossa frente e fala assim: oi, tudo bem? Tudo bem. Você tem 30 segundos para você escutar como você consegue agora ajudar a gente a solucionar o problema de água que não é filtrada e está matando milhões de crianças na África. O que você fala para essa pessoa? Não tenho. Lógico que você vai falar: eu tenho. Eu tenho. Então ela começou a falar, eu falei: peraí, calma aí. Eu perguntei: você conhece essa outra ONG? Eu falei o nome de uma ONG, que é a ONG que lidera esse movimento de filtragem de água, de limpeza de água, e tem salvado milhões e milhões de vidas, e é uma ONG liderada por um cristão que eu conheço essa pessoa e eu apoio essa ONG. Eu falei: você conhece Charity Water? E ela falou assim: eu conheço a Charity Water, conheço. Eu falei assim: então, eu já ajudo a Charity Water, e eu não vou ajudar a tua ONG, mas eu gostaria de fazer umas perguntas para você. Depois que ela fez todo o pitch dela, ela ficou: tá bom. Não era o que ela esperava escutar, né? Mas ela escutou. E eu falei assim: quantos anos você tem? 24. Você está fazendo faculdade? Tô, no meu último ano. Você nasceu e cresceu aqui na Califórnia? Sim, nasci e cresci aqui na Califórnia. Você veio de um berço cristão ou alguma coisa assim? Não sou cristã, minha família também é cristã, nós somos agnósticos. Por que você faz o que você faz? Ela olhou para mim e falou assim: porque eu quero fazer a diferença. Eu falei: você por acaso se sente culpada pelo fato que você nasceu na Califórnia com todos os privilégios e bênçãos que você tem, enquanto tem milhares de outras pessoas em qualquer outro lugar desse planeta passando fome, e é por isso que você faz o que você faz para aliviar a tua consciência? Ela fala: não é por isso que eu faço, porque eu não me sinto culpada, porque eu não escolhi nascer onde eu nasci, mas eu entendo que se eu nasci onde eu nasci, eu tenho a responsabilidade de ser uma boa mordoma daquilo que eu tenho, e eu tenho que fazer a diferença e fazer a mudança. Eu falei: muito obrigado. Daí eu saí e falei: Júnia, a mina é agnóstica, ela é mais crente do que muita gente. Sabe o que eu comecei a entender? Que existe algo no coração do ser humano, e eu sei que os socialistas falam que a geração dos millennials, aqueles nascidos de 1980 a 95,
uma característica extremamente peculiar dessa geração é que eles querem fazer a diferença. Eles querem que a vida deles venha contar. Mais do que talvez uma ambição por dinheiro, como era a geração anterior a deles, é o anseio. Eu quero fazer com que minha vida venha contar. E talvez ela seria a típica millennial com quem eu estava conversando naquele dia na calçada. Mas eu comecei a sentir, sabe, se eu realmente sou cristão, eu deveria ter latente no meu coração algo muito mais forte do que ela. E para falar a verdade, eu acho que eu tenho. Mas eu creio que o cristão, uma vez que ele tem contato com o Jesus, o Deus encarnado que passou aqui, viveu como homem, morreu na cruz, nos deu acesso e mudou a nossa história, é completamente natural você querer fazer a diferença. Na verdade eu diria que se você não quer fazer a diferença, e se você se considera um cristão, tem alguma coisa extremamente séria de errado com o teu cristianismo. Esther estava nessa situação. E aqui eu queria que você abrisse em 1 Crônicas capítulo 12. 1 Crônicas 12, versículo 32. Aqui tem um relato dos guerreiros de Davi. Os soldados que foram para a guerra, que estavam ao lado de Davi em suas conquistas militares. E nesse capítulo inteiro ele vai citando, ele vai descrevendo quem são essas pessoas, de quais tribos elas eram. E quando ele chega no versículo 32, ele começa a falar sobre os filhos da tribo de Issacar. Issacar, uma das tribos, ele chega e fala assim: da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles, eu estou lendo da nova versão transformadora, transformadora, e talvez seja um pouco transformada, talvez é um pouco diferente da tua versão, mas acompanha comigo. Da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes, todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo. Fala comigo, entendimento. Fala que eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo. Fala comigo, tempo. E eles sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Fala comigo, a melhor decisão. Aqui você tem um princípio bem básico do reino de Deus. Para você tomar bem uma decisão, é necessário que você venha ter um bom entendimento dos tempos. E aqui é justamente o que Mordecai está tentando falar. Esther, abra os olhos para o tempo que você está viva. Quem sabe não é para um tempo como este que você está viva. Eu creio que esse desafio continua até os dias de hoje para a igreja de Jesus, tanto no mundo como especialmente diria no Brasil. E o desafio está para você também. Quem sabe você não está vivo no Brasil para um tempo como este, porque eu tenho certeza que Jesus não morreu na cruz só para você sentar num banco de uma igreja evangélica. E eu creio que os filhos de Issacar nos ensinam um princípio: a necessidade de você discernir os tempos para você tomar uma boa decisão. Então vamos pensar nos tempos. Alguns anos atrás, e bastante anos atrás, nós estávamos na era da agricultura. Quantos aqui lembram disso? Ninguém, porque ninguém era vivo. Depois da era da agricultura, nós entramos na era industrial. E hoje nós estamos vivendo naquilo que nós chamamos da era da informação. Quantos aqui tem um celular? Tá. Você sabia que no teu celular, em questão de 4 dias, as informações que você pode estar acessando, em 4 dias no teu celular, é mais informação do que teu avô e teu bisavô juntos puderam acessar isso toda a sua vida. São muitas vozes, existe uma enxurrada de informação chegando para nós todos os dias, através de todos os meios de comunicação, especialmente a internet. Tanto é que nós temos termos que não existiam antes. Por exemplo, fake news. Não existia isso antes. Por quê? É tanta informação que as coisas mentirosas podem se camuflar na enxurrada de notícias que estão chegando a você. Então hoje existe a iniciativa de separar o que é fato e o que é fake. Por quê? É muita informação e a mentira pode entrar no meio daquela toda a informação. Agora, no momento onde nós temos tantas vozes, tantos ruídos falando aos nossos ouvidos, tantas vozes dando tantas opiniões, você percebeu que hoje, a geração hoje está cheia de opinião, né? Todo mundo tem uma opinião para tudo.
O Senhor está falando: se você não se levanta para abrir a boca, na ausência ou na omissão das boas vozes, existe a má voz que vai preencher esse vácuo. E aqui em Mardoqueu está falando: Esther, você precisa entender o tempo que você está vivendo. Eu creio que nós como igreja temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. E esse tempo que nós estamos vivendo tem a ver sabe, a gente fala muito sobre a mensagem do reino, e nós temos que pregar a mensagem do reino, mas uma das coisas que eu comecei a perceber enquanto eu venho pregando a mensagem do reino, é que nós estamos falando, nós temos que passar e levar a mensagem do reino para todas as esferas da sociedade. Sim, estamos fazendo, vamos melhorar em fazer e vamos continuar fazendo. Mas uma das coisas que a gente tem falado bastante é destino. O destino, o meu destino é espalhar o reino na esfera na qual eu fui chamado. O meu destino é espalhar o reino nas esferas que eu fui chamado. Glória a Deus, você tem noção do teu destino. Mas eu comecei a entender que o nosso destino está diretamente ligado a algo que muitas vezes a gente deixou de passar ou não deu tanta ênfase, que é identidade. A identidade vai afetar diretamente em quão bem sucedido você vai ser ou não será em alcançar o teu destino. Eu estava conversando com um amigo meu que é britânico, ele estava falando sobre a família real, e eu estava imaginando, estava assim, conversando, imaginando, falando assim: cara, imagina um garoto que cresce entendendo, eu sou o primogênito da minha família real. Talvez para nós brasileiros que não temos uma família real, é um pouco longe essa ideia, mas tenta imaginar isso. Um garoto, ele começa, ele sabe, ele é o primogênito, e talvez quando o pai que é o rei ou a mãe que é a rainha, quando eles falecerem, ele vai ser o sucessor do trono. Então quando ele começa a se conhecer por gente, ele começa a escutar aos 4 anos de idade, sei lá, ele começa a escutar de pessoas que trabalham no palácio onde ele cresceu: você é realeza. Por que eu não posso fazer isso? Porque você é o sucessor do trono. Ah, mas eu quero fazer isso, eu posso? Você não pode, porque você vai ser o herdeiro daquilo que o teu pai vai deixar. Ah, mas pô, todo mundo faz. Mas você é um príncipe. Ele está tendo um processo desde a sua infância, ele chega na adolescência, ele continua escutando, ele chega na sua juventude, ele escuta mais, você é realeza, ele chega na fase adulta, eles estão falando, daqui a pouco eles vão embora, você vai ter que assumir, lembra, você é realeza. A identidade dele está sendo consolidada constantemente. E quando você entende que se você tem uma identidade consolidada como realeza, aquilo vai influir a maneira como você vive e o curso da tua vida e as tuas decisões e o teu comportamento ao longo dos teus anos. Porque você vai entender, eu sou realeza. E o que eu creio que o Senhor está querendo nos ensinar como igreja é: sim, a gente precisa ter uma voz. Sim, no vácuo das vozes boas, as vozes ruins vão e preenchem. Sim, nós sabemos o nosso destino, mas a pergunta é: se nós realmente queremos ter uma voz que é impactante, se nós realmente queremos alcançar o nosso destino, quão consolidado estamos em nossa identidade? Será que nós percebemos que nós somos realeza? Será que nós percebemos que nós somos de verdade um povo separado, um sacerdócio real? Abra aí comigo em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Fala comigo: identidade é a chave para o meu destino. Sabe, eu comecei a entender que a identidade de vítima permite com que o tempo venha definir o que fazemos. Ah, não, eu vou fazer isso. Por quê? Porque o tempo em que nós estamos vivendo, existe uma crise no meu país. Eu vou fazer isso porque o tempo em que nós estamos vivendo, a igreja está fragilizada. Eu vou fazer isso porque eu vou deixar de fazer aquilo, porque no tempo em que nós estamos... Cara, isso é papo de vítima. Agora, o papo de realeza, ou a identidade de realeza, é uma identidade que influencia o tempo e começa até mudar o tempo, que você entende quem você é, e você entende, quem sabe não foi para um tempo como este que eu estou aqui, já que eu sou realeza. 1 Pedro capítulo 2, você tem aqui Pedro, e antes de você chegar para a leitura de 1 Pedro 2, deixa eu só te trazer a memória para Mateus 16. Você não precisa abrir, só escuta.
Jesus ele está recebendo opiniões acerca de sua identidade. As pessoas estão falando, ele é Jeremias. Não, ele faz muito milagre, então ele tem que ser Elias. Não, mas o cara é um profeta também, então ele tem que ser um João Batista. E as pessoas estão falando uma série de coisas de quem Jesus é, a identidade de Jesus. E Jesus, ele é muito resolvido na sua identidade. Ele sabe quem ele é. Só que ele está curioso para saber se os discípulos dele sabem quem ele é, porque se eles souberem quem ele é, eles também vão ter sua identidade consolidada. Então ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Barjonas, ele levanta a voz e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se espanta e fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que estás nos céus. E te digo mais, você não será mais Simão, teu nome agora é Petros, rocha, pedra. E sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. Jesus fala, eu vou edificar a igreja de Cristo em cima do quê? Da verdade, que é a rocha, e a rocha é a afirmação de Pedro, Cristo ou Jesus é o Cristo ou o Messias, o Filho de Deus vivo. Ele fala assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Então, para pensar que Pedro se torna então a fundação ou a revelação que sai da boca de Pedro, é tão poderosa a tal ponto que Jesus, imagina você falar uma verdade tão forte que Jesus fala assim, não, eu tenho que mudar teu nome, cara. Como é que você chama? Benedito. Tudo bem, você é abençoado, mas vamos dar um outro nome para você. E o cara dá um outro nome para você. É mais ou menos isso. Você é Simão. Simão é um nome judeu, mas é legal. Cara, a revelação é tão forte, vou te dar o nome de Petros. E sobre você eu vou construir toda a minha igreja. Essa igreja que nós conhecemos hoje como a igreja cristã, a igreja de Cristo, está em cima desse homem chamado Petros. Pedro, a revelação desse cara. E quando Pedro está escrevendo o texto de 1 Pedro 2, a primeira epístola de Pedro, Pedro está escrevendo falando sobre tempo. Ele com o judeu, talvez não tinha ninguém que tinha mais moral para falar o que ele vai falar do que o próprio Pedro. Talvez os gentios que estão vendo o início, o nascimento da igreja primitiva, eles estão vendo o mover do Espírito Santo, eles estão vendo o crescimento, os milagres, a expansão, os apóstolos. Talvez muitos deles estavam em alguma crise de identidade, pensando, eu quero ter parte nisso, mas calma aí, Jesus era judeu, Pedro, ele é o judeu, os 12 apóstolos, que antes eram os 12 discípulos, todos eram judeus. A igreja começou em Jerusalém. E Pedro, ele chama a atenção, porque ele fala, não adianta você só falar de destino, se você não conseguiu resolver a tua crise de identidade. 1 Pedro 2, versículo 9, ele fala para os gentios, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fala comigo, eu sou a geração escolhida. É o nome da nossa mensagem hoje. Sabe, para pensar no fato que Pedro, o cara que é judeu, a fundação da igreja, ele está falando para essas pessoas que são gentios. E quando eu falo gentil, não é uma pessoa boazinha, é gentil com O, não com L. Você talvez não saiba, uma pessoa fala, cara, o que é gentil? Tipo uma pessoa bem educada? Não. Se você não é judeu, quem não é judeu? Levanta a mão se você não é judeu. Você não é judeu. Se você não está levantando a mão, você também não é judeu. Porque se você fosse judeu, você saberia que você não é judeu, que você é judeu. Porque o judeu tem sua identidade muito consolidada. Então, se você não é judeu, você é gentil. E ele está falando para os gentios. Ele está falando assim, você é gentil, você é a geração eleita. Ele não é um gentil falando, cara, a gente também tem parte nisso. Não. Pedro está falando, vocês que não são judeus, mas se consideram cristãos, vocês também são eleitos. Sabe, esse termo geração eleita era um termo que era usado especificamente para o povo de Israel. E Pedro usa para os gentios. Ele fala, você também foi escolhido. Olha só o que Pedro fala, versículo 10, ele diz, vós que em outro tempo, fala comigo, tempo, não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Fala comigo, antes
agora. Ele fala: antes você não era povo, agora você é povo. Você está entendendo que ele está falando de 2 tempos? Ele fala assim: olha, na dispensação da lei você não era povo, mas Jesus já foi para a cruz, Jesus já foi para o túmulo, Ele já ressuscitou, Ele já ascendeu. Nós estamos vivendo outros tempos, nós estamos vivendo o tempo da graça. Reconheça o tempo, tenha discernimento do tempo. Quem sabe não foi para um tempo como este que você nasceu. Neste tempo você é povo. Faz sentido? Pedro está chamando de volta. Você está entendendo como a identidade tem ligação direta com o tempo? Quando você começa a entender o tempo que você está vivendo, talvez você comece a ter um pouco mais de luz acerca de quem você é. E Esther começou a entender: agora eu entendi, porque eu sempre fui a menina mais bonita da turma, para um tempo como este. Agora eu entendi, porque eu estou vivo para viver o reino de Deus, não na época de Moisés, mas agora em 2018, para um tempo como este, onde eu posso ser parte do povo de Deus. Por que eu não era, ou você não era, ou não seria, ou nós não seríamos parte do povo de Deus? Versículo 10 diz: que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora, fala comigo, agora alcançastes misericórdia. Jesus lá do início ele já começou a escolher. No tempo onde o evangelho, as boas novas, os eleitos eram os judeus, Jesus escolhe 12 discípulos judeus. Depois 120 se reúnem no cenáculo. O Espírito Santo desce e de repente Pedro se levanta. Então você vê a escolha de Jesus de 12, depois Deus escolhe 120, depois Pedro se levanta, 3.000 vão para Jesus, depois começam a vir os milhares. Num outro tempo Pedro se levanta e fala: ei, os judeus estão se convertendo, mas você que é gentil, entenda uma coisa, você também é geração eleita. Antes não, hoje sim. Hoje você é a oliveira brava que foi enxertada neste tempo da dispensação da graça. Faz sentido? E ele continua escolhendo o povo dele. Ele começa com 12, ele vai para 120, ele vai para os milhares, e hoje ele continua escolhendo. E nós somos hoje 2,8 bilhões de escolhidos do povo de Deus. Faz sentido? Hoje você é escolhido. Agora, você é escolhido para quê? Eu tenho 3 pontos. O primeiro ponto é óbvio. Fala comigo: eu fui escolhido por Deus para fazer grandes obras, ou fazer grandes proezas. Abre comigo aí João 15, versículo 16. Eu vou tentar passar rapidamente sobre esses 3 pontos, porque o nosso tempo já está estourado. Diz assim, Jesus fala em João 15, versículo 16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Calma aí, Jesus, eu não estou entendendo isso aqui, porque eu lembro o dia que eu disse sim para o Senhor. Talvez você está falando assim: Theo, eu não estou entendendo esse versículo. Porque eu lembro o dia que eu fui para a igreja, eu sentei lá atrás, eu escutei o louvor, não estava entendendo nada, mas chegou na hora da palavra, eu comecei a escutar, fez sentido. Daí na hora do apelo, alguma coisa pegou meu coração, eu levantei a mão, eu fui para frente, o pastor orou comigo, eu repeti aquela oração, e eles falaram que eu escolhi Jesus. Então, eu escolhi Jesus. Eu escolhi Jesus. Ele fala: não, você pensa que você me escolheu, eu que te escolhi. Como, Deus? Eu lembro o dia que eu falei: hoje eu decido viver minha vida para a obra de Deus. Deus fala: não, eu que te escolhi. Eu não estou entendendo mais nada. Eu lembro que diversos momentos na minha vida, na minha trajetória, eu tomei as decisões, ou a decisão de falar sim para Jesus. Eu falava: Jesus, eu digo sim. Você quer me servir? Eu digo sim. Diversos momentos. Eu lembro na minha infância, eu lembro na minha adolescência, eu lembro crescendo em casa e também na Monte Sião. Diversas vezes eu disse sim. Mas eu também lembro de um momento na minha vida onde eu estava frio na minha fé. Eu estava longe de Deus e
Eu lembro do meu segundo ano de faculdade, estava no meio de uma balada em Tampa, na Flórida, muito louco, longe de Deus. E de repente eu tive um encontro com o Espírito Santo. E naquele encontro do Espírito Santo eu fiquei sóbrio imediatamente. A convicção do Espírito Santo veio sobre a minha vida. E eu escutei o Senhor falar comigo no meio de uma balada. Ele falava: eu tenho um chamado para você. Hoje, o que você escolhe? Me seguir ou vai viver para você mesmo? Aquele dia eu escolhi, eu falei: Deus, eu te escolho, eu vou te servir. Eu falava com o Senhor: Deus, aquele dia eu te escolhi. Lembra aquele dia? Eu te escolhi. Eu falei: sim. E o Senhor falou assim: não, você não está entendendo. Eu que te escolhi. Tinham 2.000 jovens naquela festa. Eu vim atrás de você, eu pus o meu dedo em você, eu te tirei daquele meio no espírito, eu te levei para um canto, eu te trouxe sobriedade na tua vida, e eu trouxe convicção, e eu falei: eu escolho te constranger com o meu amor. E agora o que você faz? Eu digo sim. Eu entendi que para você poder escolher Deus, Ele primeiro tem que te escolher. Ele escolheu aquela pessoa para vir e chegar para você no momento de desespero e falar: ei, foi comigo no domingo na igreja, Deus tem uma coisa para você. E naquele domingo na igreja, Ele veio e pergunta: você quer me seguir? E você fala sim, só que você não percebeu que antes de você dizer sim, Ele já tinha te escolhido com aquela pessoa te convidando. Ele escolheu o ambiente para te pegar, para que houvesse a probabilidade de você dizer sim. Faz sentido? Ele sempre nos escolhe. Eu sou, você é a geração eleita. Agora, se eu sou a geração eleita e você também, nós não fomos escolhidos à toa. Ele não desperdiça escolhas. Ele não é uma pessoa que não tinha nada o que fazer no céu e pensou: hoje eu vou escolher alguém. Vai você mesmo. Não. Ele tinha um plano, tinha um propósito. Então a pergunta é: por que eu fui escolhido? Olha só o que está escrito em João 15:16. Ele fala: eu os escolhi para irem e darem fruto. Agora, 3 perguntas que a gente tem que começar a responder aqui. O que são frutos? Como que eu vou produzir frutos? E por que eu devo produzir frutos? João 4, abre aí comigo, João 4, versículo 34. Jesus nos explica o que são frutos. Na verdade 35, João 4, 35. Jesus diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário. E colhe o quê? Colhe o quê? Fruto, fala comigo, fruto, para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Lembra que Jesus falou assim: você não me escolheu, mas eu te escolhi para que dê frutos e frutos que permaneçam. Você lembra disso? Quantos aqui creem em Jesus? Se você crê em Jesus, você foi escolhido por Ele. E se você foi escolhido por Ele e você está vivendo para Ele, você é aquele que permanece na videira, e a videira é Jesus. Faz sentido? Agora para pensar comigo, cara, como que eu vou produzir, ou o que significa eu produzir frutos? O que seriam esses frutos? Jesus já fala aqui em João 4, versículo 36, ele diz assim: aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto. Ele colhe o quê? O que seriam esses frutos? São almas oriundos da colheita. Faz sentido? E quem são essas almas? Quem aqui estava falando assim: eu permaneço em Jesus? Quem está permanecendo em Jesus? Levanta a mão, você está permanecendo em Jesus. São frutos que permanecem. Você já parou para pensar que você é fruto de alguém? Eu sou fruto de alguém. Eu sou fruto da minha mãe que me ensinou quem Jesus era. Eu sou fruto de tantos professores de escola dominical que eu tive aqui nessa igreja. Hoje no culto das 11 horas eu vi a senhora, tia Teresa, que fez comigo a minha primeira vez a oração que eu aceitei Jesus, meu novo nascimento. E eu vi ela e falei assim: tia Teresa, eu sou fruto da tia Teresa. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu primeiro retiro de crianças, minha mãe falava assim: você precisa nascer de novo. Eu tenho que fazer o quê, mãe? Nascer de novo. Nascer de novo. Que
coisa doida, nascer de novo, tá bom. Daí eu esperei um momento que alguém falou: você precisa nascer de novo no retiro. E ela perguntou: quem quer nascer de novo? Eu quero nascer de novo. Minha mãe falou que eu preciso nascer de novo. Eu vou nascer de novo. Por que você vai nascer de novo, Theo? Porque eu quero ir para o céu. Então repete comigo essa oração. Você acredita em Jesus? Acredito. Você acredita que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Acredito. 5 anos de idade, eu repeti a oração. E quando eu terminei a oração, a tia Tereza olhou nos meus olhos e perguntou para mim. Eu tinha 5 anos de idade, e eu lembro como se fosse ontem. Ela perguntou: Jesus entrou no teu coração? Eu falei: entrou. E agora? E agora eu vou para o céu. Era a minha teologia de 5 anos de idade. Eu sou fruto da tia Tereza. Eu sou fruto das pessoas como minha mãe e tantos outros mestres e pastores que passaram na minha vida. Já parou para pensar nisso? Você é fruto de alguém. E se eu quero dar frutos que vão permanecer, quer dizer que Ele está falando quantas almas, quantos discípulos você está gerando. Quem são frutos? Frutos são discípulos. Por que discípulos? Porque de alguma maneira Deus escolheu expandir o reino dele através de vidas. Ele não vai expandir o reino dele através, sei lá, de prédios. Ele poderia expandir sozinho, mas Ele escolhe fazer isso em coparticipação conosco, a raça humana, e esse é o prazer dele. Então Ele fala: eu preciso que você dê frutos, e frutos que permaneçam, e frutos que permaneçam são discípulos bem formados, porque discípulos bem formados é a maneira que você discipula nações, é a maneira como você estabelece o reino, é a maneira que você dá continuidade àquilo que Jesus fez, a inauguração do reino aqui na terra. Agora, Theo, por que eu então, ou melhor, como que eu devo produzir frutos? A Bíblia já fala aqui pra gente, nesse capítulo 15 de João, ele fala aqui no versículo 4, 15:4, ele diz: permaneçam em mim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se ele não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Olha só o versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Repita comigo: sem Jesus eu não consigo nada. Desconexo de Jesus, repita: desconexo de Jesus, eu não vou conseguir dar frutos. Faz sentido? Eu tenho que permanecer. Você quer dar fruto? Quem quer dar fruto? Ele dá a receita bem básica: permaneça nele. Então o que significa eu permanecer nele? Significa você estar em intimidade com Jesus. Se você está conectado com Jesus, permanecendo nele, é natural você dar frutos. Talvez você já escutou esse exemplo, mas se você andar pela rua, ou sei lá, pelo campo, e você ver uma macieira, eu duvido que um dia você vai conseguir ver uma macieira que está fazendo força para fazer frutos. Não existe uma árvore que você passa perto dela que é frutífera, que ela está... Não. A raiz está enraizada na terra, sugando os nutrientes. Os galhos estão no tronco, do tronco está conectado e lá vem fruto. É natural. Faz sentido? A natureza daquele que permanece é produzir discípulos. Por isso que eu falo, o discípulo de Jesus que não tem no seu DNA produzir discípulos, tem que questionar se ele realmente é discípulo. O cara que conseguiu entender o evangelho e fala assim: tá bom, eu quero me converter, eu quero ter vida eterna, então eu vou repetir a oração, eu vou crer no meu coração, vou confessar com a minha boca, a palavra fala que eu nasci de novo. Mas se você carrega no teu coração: olha, eu tenho meu lugar garantido no céu, o meu tio não, ele não conhece Jesus, o meu primo não, também não conhece Jesus, e aí, você vai fazer alguma coisa a respeito disso? Não vou fazer não, eu quero que os caras queimem no inferno mesmo, mas eu vou para o céu. Esse cara não é convertido. Porque o sinal que você é um discípulo de Jesus é que você quer fazer todo mundo um discípulo de Jesus. Porque você permanece e você quer que outros venham permanecer na videira junto com você. Sabe, às vezes eu conheci já, e eu já fui também um cara. Eu lembro de uma fase, e eu creio que tantos cristãos passam por essa fase, onde você é extremamente rígido, zeloso, bem intencional, mas zeloso, e às vezes até um pouco xiita. Isso é tipo: eu tenho que ler a Bíblia todo dia, eu vou ler X números de capítulos, e ai de quem não lê a Bíblia, você está afastado. Conhece gente assim? Eu era esse crente chato.
eu lia muita Bíblia, eu orava bastante, eu fazia tudo certinho, eu estava tudo muito regradinho, mas disciplinas espirituais, e eu comecei a me tornar um cara religioso, chato, e quando alguém não fazia o tanto quanto eu fazia, eu ficava, já te julgava, assim, cara, você é afastado, você tem que se converter. Daí eu lembro uma vez que o Senhor falou comigo, eu quero que você pare de fazer essas tuas disciplinas espirituais como você está fazendo. Eu falei, Deus, isso não pode ser Deus, tem que ser Satanás que está falando. É impossível ser Deus falar uma coisa dessa, mas era Deus. Ele falou assim, para de fazer do jeito que você está fazendo, você vai fazer de um outro jeito. Deus, como assim de outro jeito? Eu quero que você leia a palavra, eu quero que você tenha oração e comunhão comigo, mas você vai praticar a minha presença ao longo do dia. Ao longo do dia. Como, Deus? Sabe, é tão mais fácil, você acorda, você lê a tua Bíblia, você faz oração, você faz tua meditação, você fecha a tua Bíblia e você vai viver os teus outros 23 horas e 30 minutos do jeito que você quiser. E vai falar, não vem me encher não, porque eu já fiz meu devocional. Eu sou crente, já li minha Bíblia hoje. Não, você é religioso, não quer dizer que você está permanecendo. Agora, o cara que está permanecendo, ele tem a consciência da presença constantemente com ele. Você está na faculdade, você fala, Espírito Santo está comigo. Você está no ônibus, Espírito Santo está comigo. Você está no teu carro no trânsito, Espírito Santo está comigo. Você está no teu trabalho, Espírito Santo está comigo. Você está na mesa de jantar com tua família, Espírito Santo está comigo. Você está na academia, na esteira, Espírito Santo está comigo. Você está no chuveiro, Espírito Santo está comigo. Você deita para dormir na tua cama, você fala, Espírito Santo, caramba, a gente fez bastante coisa hoje, né? Vou dormir, Espírito Santo. Você não dorme mais. Me olha e me guarda enquanto eu durmo. Só um parênteses. Um livro chamado A Prática da Presença de Deus, irmão Lawrence, um monge francês de 1600 bolinha. Um livrinho pequeno que você pode levar para tuas férias esse final de ano e vai revolucionar a tua vida. A Prática da Presença de Deus. Fala sobre o desafio de você permanecer, e quando você permanece, você dá frutos. Agora, por que eu vou querer dar frutos? João 15:11, abre lá comigo. João 15:11 diz, eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. De quem que é a alegria? Olha o texto, de quem que é a alegria? Primeiro é a de Jesus. Ele fala, a minha alegria. Ele fala assim, por que você tem que dar fruto? Porque quando você dá fruto, eu fico alegre. Eu tenho minha alegria. E quando eu tenho minha alegria, é tanta alegria que transborda para você e agora se torna a sua alegria. Faz sentido? Você produz frutos porque isso leva alegria para o coração de Jesus. E quando o coração de Jesus está alegre, transborda para você e você se torna alegre também. E eu digo, não tem alegria maior do que você perceber que você foi usado por Deus para tocar a vida de alguém. Aquele momento que você ora e alguma coisa acontece na vida daquela pessoa, ela volta e fala, cara, obrigado pela tua oração. Depois da tua oração, tudo mudou lá em casa. O teu coração está alegre. Mas por que o teu coração está alegre? Porque se o teu coração está alegre, imagina o coração de Jesus. O coração de Jesus está tão mais alegre que o teu. E aquela alegria transbordou e toca o teu coração. E agora você também tem parte. E você tem a tua alegria. Faz sentido? Não tem dinheiro que paga a sensação e a alegria quando você impõe as mãos sobre o enfermo e você ora e a pessoa é curada. E a pessoa ora e fala assim, uau, obrigado, obrigado. Você fala assim, não, foi Jesus. Mas ele me usou, mas foi Jesus. E você sai tipo, cara, eu fui usado por Deus, cara. Eu fiz a diferença. Sabe por que você está alegre? Porque você nasceu para um tempo como este. Jesus não morreu para você ser um evangélico que senta no banco da igreja evangélica e simplesmente faz isso pro resto da tua vida, todo domingo. Ele morreu para você dar frutos. Faz sentido? Ele nos chama para ter parte com a sua alegria. Agora olha só, João 15, versículo 8. Ele continua explicando também por que devemos frutificar. Ele fala assim, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Cara, quando que você é discípulo de verdade? Quando você dá muitos frutos e você simplesmente reflete a glória de volta para o Pai. E o Pai começa a falar assim, eu sabia que eu escolhi o cara certo.
É por isso que ele fala: você pensa que me escolheu, eu que te escolhi. Por que ele te escolheu? Porque ele sabia que você é a pessoa certa para carregar a glória dele, e não só carregar a glória dele, mas para refletir de volta a glória para ele. E quando você dá frutos, ele fala: acertei. Aí não estou falando que eu estou acertando, eu escolhi esse cara, olha lá, ele está frutificando. Aí estou retomando a minha glória aqui, acertei de novo. E toda vez que você frutifica, o pai fala: uau, recebi a glória, eu sabia que eu acertei, eu tinha que ter escolhido você mesmo. Faz sentido? É por isso que você deve frutificar. Agora, fala comigo: eu sou escolhido. Essa aí é a tua identidade. Você é uma geração eleita, uma geração escolhida, escolhida para dar frutos. Mas também, fala comigo, eu fui escolhido por Deus para confundir o mundo. O que é isso? Confundir o mundo. Eu pensei que eu fui escolhido para fazer e dar muitos frutos, mas é que no processo que você está dando muito fruto, você também confunde o mundo. Como que eu confundo o mundo enquanto eu estou dando muito fruto? 1 Coríntios 1, versículo 27. 1 Coríntios 1, versículo 27. Aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja dos Coríntios. E a igreja dos Coríntios, lá em Corinto, você tem que entender que Corinto era uma cidade extremamente secular, era uma cidade anticristã, era uma cidade que perseguia a igreja, tudo que tinha a ver com o reino de Deus, eles eram extremamente contra. A igreja está começando, a igreja está intimidada, a igreja está sendo desprezada pela sociedade de Corinto. E Paulo fala para encorajar os coríntios. Ele fala assim: olha, você tem que entender o Deus que você serve. Versículo 27 ele fala: mas Deus, você está vendo aqui? Versículo 27, 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis ou insignificantes deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Por que Ele escolhe as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas insignificantes? Porque Deus quer fazer uma obra tão mirabolante, que Ele quer usar aquilo que é tão menos provável, para que todos que venham olhar falem assim: cara, se alguma coisa saiu de bom lá daquele lugar, ou daquela pessoa, é só Deus, cara. Aquele negócio lá é só milagre, hoje vai chover. Você já escutou isso? É porque era a pessoa menos provável, a situação menos provável para receber o romper de Deus. E Deus fala: quando eu uso a pessoa menos provável, quando eu uso a pessoa mais insignificante, o que para o mundo é louco, o que para o mundo é fraco, eu não divido a glória com ninguém. Porque se fosse uma pessoa muito sábia, muito forte, muito significante, também o cara é talentoso demais. Também o cara vem de, ele já vem de uma linhagem de pessoas ungidas, de pessoas capacitadas. Também a pessoa nasceu no lugar certo, na hora certa. Ele usa as coisas fracas. Agora, para pensar nas coisas fracas, eu vou aqui chegar um pouquinho nesse tal do grego original. Eu sei que algumas pessoas, cara, por que a gente vai falando de grego? Porque o Novo Testamento, na sua grande maioria, foi escrito em grego, no original. E nas traduções para português, ela vai perdendo muito sentido. Então, às vezes, é importante você ir para o original. E quando você vai para o original, quando você vê a palavra fraca, não é simplesmente fraca, é uma palavra, fala comigo, astene. Essa é a palavra original. E astene não é só fraca, astene significa pobre, patético, deplorável. É feio. Eita, você é um astene. Cara, que xingamento é esse, velho? Não use esse insulto nas pessoas, mas esse insulto aí machuca. Cara, você é pobre, você é patético, você é deplorável e ainda é fraco. Paulo fala: Deus usa as coisas fracas, pobres, deploráveis e patéticas para confundir os fortes. Sabe por que ele usa a palavra astene? Porque provavelmente era o xingamento que a igreja de Corinto estava recebendo da sociedade de Corinto. Vocês seguem quem? Cristo? Vocês são astene. Olha esse povo aí, essa merreca aí, vocês seus astene. E eles estão tipo: Paulo, a gente é astene. E Paulo fala: cala a boca, você é escolhido por Deus. Deus usa os astenes para confundir os fortes.
Agora, olha a palavra confundir. Se você pega isso no grego original, você vai encontrar a palavra kataishuno. Fala comigo, kataishuno. E kataishuno não é só confundir. Tipo, pô, estou confuso. O que é? Não é isso. Kataishuno é envergonhar. Kataishuno é confundir, envergonhar e frustrar. Tá ligado quando a pessoa é tão abençoada que os haters ficam se mordendo? Sabe o que é hater? Não, só os jovens sabem o que são os haters. Tá, hater é o termo que você usa para os invejosos. E esse cara tipo, que raiva, que esse cara está se dando bem. Eu odeio tanto ele, tenho tanta inveja dele. E ainda por cima o cara está se dando bem. É o que Paulo está falando. Eu vou pegar aquilo que é astene e eu vou fazer os teus perseguidores, os invejosos, começarem a passar raiva, e envergonhados serão, e confusos e frustrados serão, pela obra da graça que eu vou fazer na tua vida. É isso que ele está falando. Ora, você parar para pensar, Deus, por que o Senhor faria isso? Porque Ele fala, eu não vou dividir glória com nenhum homem. Sabe, eu fico pensando, Deus, então, já que o Senhor escolheu a minha vida para confundir o mundo, como que o Senhor vai fazer isso? Eu comecei a entender que sabe, a ideia ela é romântica. Deus é aquele, sabe, é a zebra que ganha o campeonato, é o menos provável que triunfa no final. É romântico, mas eu comecei a pensar que na verdade é dolorido, porque todas as vezes que eu vi o romper de Deus, todas as vezes que eu vi o milagre de Deus, eu digo para você que eu sofri. E se você for parar pensar na tua vida, você provavelmente sofreu. É aquele momento de desespero. Você está sofrendo, você não vê nenhuma outra saída. Você vai para o teu quarto, você se tranca no quarto, você fecha a porta, você cai de joelho, você fala, Deus, você não está entendendo não, Deus. Olha só, Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, já era, Deus. Quem já esteve lá? Deus, se o Senhor não prover, eu não pago as contas, Deus. Deus, se o Senhor não curar, ele morre. Deus, se o Senhor não abrir a porta, é o fim da linha para minha família. Deus, se o Senhor não materializar aqui um milagre sobrenatural, eu não vejo saída, Deus. Deus, o Senhor não está enxergando aqui a gente. Pai, eu estou tentando fazer a coisa certa. Pai, eu estou tentando fazer a tua vontade, Deus. Deus, quem já esteve lá? Ele espera você chegar nesse ponto, onde você tem muito contato com a tua fraqueza, onde você tem muito contato com a tua falta de sabedoria, até você chegar no ponto onde você se sente insignificante, e daí ele fala, agora eu vou fazer aquilo que só eu consigo fazer. E daí ele fala, vamos começar. E ele começa com uma pergunta: o que que você tem na tua mão? O que que você tem na tua mão? Deus, esquece que eu tenho na minha mão. Eu preciso que o Senhor rasgue o céu e faça depositar aqui $1 milhão, Deus. Não é isso que você estava orando? Mas Deus tem o padrão de perguntar: o que é que você tem na tua mão? Êxodo 4, Moisés fala, eu sou gago, eu não sou o líder carismático, eu não sei fazer orações em público, eu não sei. Eles, aquele negócio lá, Deus, é o maior império na face da terra, é o império egípcio. Aquele homem lá é o cara mais poderoso, é Faraó. E Deus fala, é você. Deus, como eu, Deus? Vamos começar. O que é que você tem na tua mão? Eu tenho uma vara, Deus. Eu tenho um pedaço de pau, Deus. Joga no chão. Moisés joga no chão. O sobrenatural acontece. O pau se torna uma serpente. Os milagres, os sinais começam. Faraó é confuso. Ele é atormentado pelos milagres. E os milhões de judeus são libertos de Israel. Ele não para só lá em Êxodo 4. Ele continua lá em Juízes. Juízes, se você for para pensar, Sansão, ele está lá, o exército filisteus à frente dele, e ele está lá, ele está começando a guerrear, e Deus fala assim, o que é que você tem na tua mão? Deus, está no meu alcance, no alcance da minha mão, uma queixada de jumento. O quê? Um osso. Deus fala, vai com isso mesmo. E se você ler o texto, ele com um osso, uma queixada de jumento, mata todo o exército filisteu.
1 Samuel 17 tem Golias, os filisteus. Davi chega e Deus fala: ei, Davizinho, o que você tem na tua mão? Eu tenho uma funda e no meu bolso 5 pedrinhas. Vai, isso mesmo. O que você tem na tua mão? A gente espera uma coisa materializar, o anjo descer. Ele está perguntando: o que você tem na tua mão? Deus, eu pensei que o Senhor usa as coisas fracas para confundir os fortes. Eu uso com aquilo que você tem na tua mão. Mateus 17, ou Mateus 14, o garoto está andando. O que você tem na tua mão, garoto? Eu tenho uma lancheira, me dá essa lancheira aqui. E eles levam para Jesus, e Jesus fala: vai, isso mesmo, 5 pães e 2 peixinhos. Ele abençoa, manda todo mundo sentar, 5.000 são alimentados, 12 cestas é o que sobra. O que você tem na tua mão? Eu comecei a entender que para confundir o mundo, ele usa aquilo que a gente julga ser insignificante na nossa mão. Deus, eu não tenho nenhum diploma direito, cara. Deus, eu tenho pouca capacidade na minha mão hoje. Deus, eu tenho um passaporte que tem muitas portas fechadas. Deus, eu tenho um currículo que eu tenho até às vezes vergonha. Deus, mas eu tenho... Deus, eu tenho insegurança na minha mão. Ele fala: vai desse jeito mesmo. É assim que eu vou confundir os altos, os fortes, os sábios e aqueles que julgam ser significantes. Eu entendi que Deus me escolheu para confundir o mundo. Deus te escolheu para confundir o mundo. O que é que você tem na tua mão? Número 3, fala comigo: Deus me escolheu para cumprir o meu destino divino. Você acredita nisso? Abre aí comigo Isaías capítulo 46. Versículo 9. Você está bem aí? Eu sei que o tempo estourou, mas fica aqui comigo. Se estiver aqui não tem problema, mas se você puder ficar, fica aqui comigo. A palavra de Deus fala assim no versículo 9: eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Versículo 10: desde o início eu faço conhecido o fim, e desde os tempos remotos o que ainda virá. Eu digo: o meu propósito permanecerá em pé, e eu farei tudo o que me agrada. Repita comigo: o propósito de Deus permanecerá em pé. Deus fará tudo o que lhe agrada na minha vida, na minha família e na minha nação. Você crê nisso? Sabe o que eu entendi? Que o teu destino, o meu destino, já foi escolhido por Deus. É isso que ele está falando. Ele fala aqui: desde o início eu faço conhecido o fim. Ele já escolheu o destino. Agora, o cumprimento do destino é a minha escolha. Ele já decidiu o teu destino. Eu já construí o teu destino. Agora, se você vai cumprir aquilo que eu construí, eu vou dar o start na tua vida, mas aí é a tua escolha. É que nem o pai que paga a faculdade para o filho. Ele começa pagando a faculdade e ele já olha o diploma no final de tudo. Eu estou pagando para você ter aquele diploma. Agora ele pode pagar a faculdade inteira, só que a decisão de ir para a aula, de aprender a matéria, de passar na prova, é do filho. Deus fala: eu já construí um destino para você. A decisão de você cumprir esse destino é teu. Eu comecei a entender que, sabe, o Senhor, Ele não faz nada, ou melhor, Ele não dá um início a algo que Ele já não terminou. Então, antes de você nascer, Ele vai lá e Ele constrói o teu destino. E no teu destino Ele tem você na tua versão final, e a melhor versão que tem. Ele fala aqui, ó, essa é a pessoa, esse meu filho, a minha filha, cumprindo todos os propósitos. Esse é o destino. E depois que Ele termina isso, e agora Ele vai rebobinar. Ele vai lá para o início, o dia que você nasceu. E se você está vivo hoje, é porque Ele já construiu o teu destino. Ele começa aqui. Então, na verdade, aqui é o passado, ou melhor, é o futuro de lá. E agora você começa a viver esse destino.
Sabe, eu comecei a entender que muitas vezes eu fico ansioso e falo: Deus, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, você precisa prover aqui. Deus, você precisa fazer um milagre. E eu começo a passar por momentos que eu fico ansioso e eu nunca sinto Deus ansioso. Já percebeu isso? Você está desesperado: Deus, por favor. Ele está calmo. Ele está tão calmo. Você começa a ficar bravo. Você fala assim: você é insensível, Deus, ao meu sofrimento. Não é que ele é insensível, é porque ele não está sofrendo de ansiedade, porque ele já conhece o fim. É que nem quando você já conhece o final do filme, como vai acontecer, que o vilão vai morrer, só que você decide assistir o filme junto com a tua esposa, porque ela não assistiu, e ela começa: ai meu Deus, ai meu Deus. E você está tranquilo, porque você já sabe, ele vai morrer. É Deus te olhando desesperado, e ele está tipo tranquilo, já construiu o teu destino. Olha só que coisa interessante, abre aí comigo nesse outro texto, Efésios 1. Efésios 1. E antes de a gente entrar nessa leitura de Efésios 1, repita comigo: o meu futuro é o meu fim, preso no meu início, dentro de mim. Pensa nisso. O meu futuro é o meu fim, preso no meu início, dentro de mim. Aonde que está 2019? Não está no dia 1 de janeiro de 2019. 2019 está aqui agora. Deus, você está maluco, velho? Agora você pirou. Como assim? Não, 2019 está aqui agora. Como que está aqui agora? Hoje é novembro de 2018. 2019 está aqui agora. Como? Assim como uma semente está dentro de uma maçã, e dentro da semente está uma outra macieira. Você pega uma maçã, tem semente lá. Dentro da semente tem uma macieira. Cadê a macieira? Aqui. Não, a macieira vai acontecer. Não, ela está aqui. A única coisa que ela precisa é de um processo. Fala para quem está do teu lado: a única coisa que você precisa hoje é um processozinho de Deus. 2019 está aqui e agora. A única coisa que 2019 precisa é um processo de Deus. Qual o processo de Deus que 2019 precisa? O processo de eu parar de fazer as coisas que eu fazia em 2018. O processo de eu começar a fazer as coisas que eu não fiz em 2018. O processo de eu largar algumas amizades que eu tive em 2018. O processo de eu correr atrás do discipulado ou da mentoria que eu não tive em 2018. Esse é o processo que eu preciso para fazer 2019, que está aqui agora, ser do jeito que Ele sempre desenhou para ser. Faz sentido? Efésios 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele. Fala comigo: Deus me escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou. Você está acompanhando o versículo 5? Então quase terminando, gente, segura aqui. Em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Olha só, importantíssimo, sublinhe essa última frase: conforme o bom propósito da sua vontade. Eu quero que você entenda uma coisa. Ele fala aqui no versículo 15, 5: em amor nos predestinou. O que quer dizer predestinou? Ele quer dizer que ele fez um destino pré-estabelecido. Olha só o texto, ele fala assim: olha, Ele construiu um destino para você, pré-estabelecido antes da sua criação, do seu nascimento nessa terra. Agora, olha só o que ele também fala nesse mesmo versículo. Ele diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme, fala comigo, conforme. Tem um conforme aí. Conforme o bom propósito da sua vontade. Fala comigo: a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. O que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Lá tem o destino pré-estabelecido. Eu estou aqui e eu falo: Deus, eu acredito que eu vou chegar lá no destino que o Senhor tem para mim. E como é que eu vou chegar lá naquele destino? Ele fala: quando você seguir essa rota se chama o caminho da boa, perfeita vontade de Deus. Faz sentido? Agora pode pensar que Ele sempre nos fala do fim.
Ele sempre nos fala do fim. Na verdade, você pega a Bíblia que você está lendo agora, você já sabe o fim. Onde é que eu estou aí na Bíblia? Onde você está? Você está em algum lugar aí no meio. Você já tem o início no Gênesis, você já sabe o fim. Você já sabe o que ele pré-determinou, o que ele tem como destino pré-estabelecido. Você sabe onde você está. Agora você sabe que essa linha reta, sabe, a maneira mais curta, efetiva e rápida para você chegar entre ponto A para ponto B é uma linha reta. Ele espera que você ande em retidão. Ele espera que você ande no caminho e na rota da sua boa, perfeita vontade. Faz sentido? Por que ele não fala sobre esse caminho da boa, perfeita? Deus, eu quero descobrir tua vontade. Quantos estão orando? Deus, eu quero saber tua vontade. Eu quero saber tua vontade. Ele fala assim: eu te chamei para grandes coisas. O destino que eu tenho para você já está estabelecido. Deus, eu já sei o fim, mas eu quero saber a tua vontade. Ele não nos mostra tudo que vai acontecer nesse caminho. Por que ele não nos mostra? Ele não nos mostra, porque se você pegar a vida de José, ele entende o destino pré-estabelecido por Deus num sonho. Ele reinando, os irmãos se curvando para José como um governante que está alimentando e sanando a fome mundial. Destino pré-estabelecido com Deus. Mas José não sabia que nesse trajeto os próprios irmãos iam espancá-lo, arrancar a roupa dele, tacar ele no poço, tira do poço, vende para escravo, vai para Potifar, vai trabalhar como escravo, faz o teu melhor, é caluniado, é injustiçado, joga na cadeia. Depois da cadeia encontra um cara que faz promessa, esquece das promessas, continua na cadeia, encontra um outro cara. Esse cara mantém as promessas e ele chega no palácio. Tá bom, cheguei no palácio, mas vou ter que passar tudo isso aqui para chegar no palácio? Desencano, cara, tô de boa, não quero. É por isso que ele não te mostra tudo que vai acontecer. O que ele te mostra? Um passo por vez. O homem tem planos no seu coração, mas é Deus que estabelece os seus passos. É Deus que ordena os seus passos. Faz sentido? É um passo por vez. Deus, e agora? Essa decisão. E daí você está andando na rota da boa, perfeita vontade de Deus. Pô, Deus, isso aqui é um problema, cara. Deus, eu acredito, eu pensei que o Senhor tem um destino para mim. Olha esse problema. E Deus fala: isso aqui não é um problema, isso aqui é um processo. Isso aqui é um obstáculo, Deus, é um obstáculo, Deus. E Deus falou: não é, é a escola do Espírito Santo na tua vida. Por que eu preciso da escola do Espírito Santo? Porque Ele está resolvendo algo dentro do teu coração. Ele está fazendo algo que é sólido dentro de você. É um processo de maturidade para quando você chegar num trono, você não governar com o teu ego, mas com um espírito maduro. Aí então a gente entende que a gente tem que passar por essa rota da boa, perfeita vontade de Deus. Só que você está nesse caminho, você fala assim: eu quero fazer o meu melhor, eu quero ser fiel. Só que tem tentação, tem desânimo, mas você quer ser fiel. Você vai falar: eu vou mais um passo, Deus. 2019, mais outro passo, Deus. Mas tem tentação, tem desânimo, alguém te machucou, você fica amargurado, você tem dificuldade de perdoar. Deus, mas eu quero, Deus. E de repente você começa: Deus, mas sabe, estou desanimado. Não, estou tentado demais. Deus, não. E você não está mais na rota da boa, perfeita vontade de Deus. Onde que você está? Onde que você está? Sabe aquele termo desviado? Sabe, o cara está desviado. Veio disso. O cara está desviado. Você está desviado. Você está aqui desviado, na fossa, num beco sem saída, desviado. 1 ano se passa, 2 anos se passam, 3 anos se passam, desviado. Você está vendo todos os teus amigos estão na perfeita vontade de Deus, e você desviado. Deus, cara, eu vou chegar no destino, eu estou aqui desviado. Eu pensei que era bom, mas agora eu estou vendo que a longo prazo não é bom. Eu estou machucado. Eu pensei que era prazeroso, mas o prazer era passageiro. A agonia dura mais do que o prazer. Meu Deus do céu, eu estou desviado. Deus, eu me arrependo. Que nem o pródigo fala quando ele está comendo bolotas de porco. Quem lembra disso? Quantos de vocês já estiveram andando no Trans São Paulo, seguindo o Waze, e você faz uma esquerda quando você tinha que fazer uma direita? Quem já fez isso? E daí você escuta o quê?
recalculando rota, recalculando rota, recalculando a rota, recalculando a rota. O que quer dizer o recalculando a rota? É a graça de Deus na tua vida. Recalculando a rota. Então que você olha, era para você ter chegado lá 14:10. O pessoal está lá 14:09. Meu Deus, era para eu estar lá para chegar em 14:10. Mas eu estou vendo que agora subiu para 14:50. Deus, 14:50. Mas Deus está falando assim: eu sei, mas eu te garanti que você vai chegar no teu destino. Você vai chegar com algumas hematomas, você vai chegar com alguns arranhões. Só que você tem que focar no fato é que a graça dele te sustenta para você chegar no teu destino. Romanos 8, versículo 28, a gente termina com isso. A palavra de Deus diz, versículo 28 de Romanos 8: sabemos que Deus age em algumas coisas para o bem. Vocês estão acompanhando comigo o texto? Olha só o que está escrito aí. Sabemos que Deus age nas coisas espirituais. Qual versão que vocês estão lendo, gente? Sabemos que Deus age em quantas coisas? Todas são quantas? Deus, eu estou aqui preso num vício, eu feri meu corpo, eu feri minha alma. Ele fala: eu não desperdiço nada, eu vou agir em todas as coisas. Deus, como que o Senhor consegue agir em todas as coisas? Semana passada eu estava com um amigo nosso lá de Nashville, pastor. Ele tem uma das líderes que eu conheço da igreja dele, que é uma pessoa que tem um chamado incrível. Ela recentemente começou a se esfriar na fé, se desviar, começou a se relacionar com a pessoa errada. E o meu amigo lá, eu falei: cara, ela está grávida. Eu falei: e agora, cara, o que está acontecendo? Ele falou assim: cara, mas só que o negócio é que Deus pegou ela de jeito. E eu comecei na hora a lembrar de Romanos 8, versículo 28. E é como se aquela menina tivesse: Deus, eu me desviei, eu perdi meu tempo, eu estou aqui. Mas o Senhor fala assim: eu uso todas as coisas. Mas agora o que eu faço? Deus fala: põe aqui o bebê na rota, eu vou usar ele também. Deus, mas as minhas cicatrizes, você vem junto com a tua cicatriz. A tua cicatriz são teu testemunho. Eu vou usar todas as coisas. Não são só as coisas boas que você fez, não são as coisas que você acertou, são todas as coisas. Aquilo que Ele redime, Ele usa todas as coisas. Fala para quem está do teu lado aqui: Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nenhuma das tuas cicatrizes. Fala assim: Deus não desperdiça nenhum do teu fracasso. Se você permitir Ele recalcular a tua rota, Ele vai usar todas as coisas.